O par do baile da minha filha era o garoto mais desejado. Quando foi deixá-la em casa, ele disse: "Conte a verdade em 5 minutos ou eu conto." O par do baile da minha filha, Ryan, de 17 anos e de smoking alugado, estava no meu corredor fazendo contagem regressiva. 5 minutos, senhora Jane, disse ele. Depois eu conto para ela mesmo. Uma única rosa cor-de-rosa da flor de pulso da Iris estava presa à lapela dele, onde ela o abraçou para dar boa noite. O maxilar dele estava firme, com a convicção inabalável de um adolescente que valoriza estar certo acima do conforto. Iris estava na cozinha pegando água para ele. Observei minha filha de 17 anos, radiante num vestido azul claro, mais feliz do que eu havia meses. Sumir ao virar o canto perguntando se ele queria gelo. E por um segundo desesperado, eu pensei que talvez pudesse esperar até ela voltar. Talvez eu pudesse pedir para ele me deixar pensar nisso durante a noite. Talvez amanhã cedo fosse mais fácil, menos como estar entre os destroços de 12 anos de mentiras cuidadosas, amorosas e autojustificadas. Ryan me olhou sem margem para negociação. 4 minutos, sussurrou. Ouvi a torneira da cozinha. Aquela tinha sido a melhor manhã em muito tempo. Eu estava enrolando o cabelo da Iris no espelho do banheiro. Ela sempre queria ondas soltas para ocasiões especiais, e já tinha aprendido há anos que eu fazia isso melhor do que ela. E eram essas as manhãs que eu mais amava. No vapor e na luz, conversávamos sobre nada. Ela fez a pergunta que repetia em dias importantes desde os 6 anos. No primeiro dia do jardim de infância, antes da formatura da 5ª série, antes da feira de ciências do ensino fundamental, antes de cada marco que parecia importante o suficiente para fazê-la pensar em como era a família dela. Você acha que o papai alguma vez pensa em mim? Continuei enrolando, olhando a mecha de cabelo nas mãos. Ele fez sua escolha, querida. Ela assentiu, já ouvira isso a vida toda. O gesto cuidadoso de quem aceitou uma verdade sem acreditar nela. Ele evitou a responsabilidade e saiu perdendo. Mentiras antigas saem com facilidade da boca depois de 12 anos de prática. Quero que saiba disso. Quero que entenda como isso saiu fácil. Soou ensaiado, natural e quase gentil. Repeti tantas vezes, de tantas formas, que deixei de perceber como mentira. Eu comecei a ouvir isso do mesmo jeito que você acaba ouvindo qualquer frase que já disse muitas vezes, como algo neutro. Um móvel no cômodo, presente, mas sem significado. Nós tomamos café da manhã. Ela reclamou dos sapatos. Ela praticou aquele andar cuidadoso e rebolado de uma garota de salto alto com o qual não estava acostumada. E nós rimos. E eu disse a ela que ela era a garota mais bonita que eu já tinha visto. E essa foi a coisa mais verdadeira que eu disse o dia todo. Eu deveria te contar sobre Anthony primeiro. A versão real, não a que contei para Iris. Anthony DeLuca e eu ficamos juntos por 2 anos, na metade dos nossos 20 e poucos anos. Comprimi tanto isso na memória que às vezes me surpreendo ao lembrar. Foram 2 anos, não apenas um caso ou um fim de semana impulsivo. 2 anos de domingos, compras compartilhadas e a intimidade de conhecer os hábitos de alguém. Ele tinha 30 anos, trabalhava com logística, era engraçado de um jeito seco que só valorizei depois que ele se foi. Ele queria casar, mas eu ainda não estava pronta. Engravidei aos 26 anos e fiquei apavorada, não por ser mãe, mas por me prender a ele e tomar uma decisão definitiva num relacionamento incerto, de fechar a porta para a versão do meu futuro em que as coisas seriam diferentes. Eu sei como isso soa. Estou escrevendo isso porque quero ser honesta, e essa é a resposta honesta. Anthony era. Quero ser precisa aqui. Genuinamente e sem fingimento, ele ficou radiante. Queria o bebê, casar ou não, como eu preferisse. Só queria estar presente. Repetiu isso várias vezes. Ele disse isso em uma mensagem de texto que ainda tenho em um celular guardado numa caixa no meu armário, embora eu nunca tenha mostrado para Iris. O que você precisar, eu só quero estar presente. Na época, eu dizia que precisava de espaço e que o relacionamento era instável para ter um filho. Achei mais difícil criar um filho com alguém de quem não tinha certeza do que sozinha. Em cerca de 4 semanas, construí um argumento interno convincente e decidi que Anthony seria mais um problema do que um apoio. Falei isso a ele. Ele discutiu, ligou e foi ao meu apartamento 2 vezes. Sem ameaças ou pressão, só com aquela tristeza confusa que eu achava mais fácil ignorar pessoalmente do que por telefone. Após a segunda visita, pedi que ele parasse de vir, e ele parou. Quando Iris nasceu, ele tentou estabelecer a paternidade. Sua advogada, Carol Whitfield, especialista em direito de família com 12 anos de experiência, enviou um pedido formal de acesso. Contratei meu próprio advogado, um homem chamado Douglas Fine, que era especializado em disputas de custódia, e eu contestei o pedido. Eu disse ao Douglas que Anthony tinha sido ausente e inconsistente durante toda a gravidez, o que era parcialmente verdade. Ele esteve bastante ausente depois que pedi para ele parar de ligar. Talvez eu não tenha deixado essa segunda parte clara. O processo se arrastou por 14 meses. Anthony, que não era rico, ficou sem dinheiro para pagar os honorários advocatícios antes de chegarmos a uma resolução. Ele me ligou uma última vez. Eu me lembro disso tão claramente que posso dizer que era uma terça-feira, em meados de outubro. Iris tinha 13 meses e já se apoiava no sofá para ficar em pé. E ele disse: "Eu só quero conhecê-la, Jenny. É só isso que estou pedindo." Eu disse a ele que o contato contínuo dele estava tornando as coisas mais difíceis para a Iris.
Ela tinha 13 meses. Ela nem sabia que alguém estava ligando. Ele parou. Por 12 anos repeti que ele desistiu, que sua ausência confirmava o que pensava. Acreditava que um pai que realmente quisesse a filha não desistiria. Eu tinha construído uma estrutura tão completa e autojustificadora para justificar o que eu tinha feito que parei de conseguir enxergar a forma original disso. Ryan chegou exatamente às 6 horas. Isso já diz algo sobre ele. Ele era pontual. Não era o atraso tímido de um adolescente sem gel de cabelo, nem a chegada adiantada e desajeitada de quem não sabe se portar. Às 6 em ponto, ele tocou a campainha e entregou a pulseira de flores para Iris. Ele perguntou a cor do vestido dela semanas antes, e sei disso porque ela me mostrou a mensagem animada pela gentileza dele, que também abriu a porta do carro para ela. Vi as luzes traseiras do carro dele sumirem e fiquei um momento na varanda. O ar de outono estava fresco e o bairro silencioso, e eu senti algo próximo da paz. O que menciono apenas porque a paz, quando você a constrói sobre 12 anos de mentiras cuidadosamente administradas, é sempre temporária. O primeiro sinal de que algo estava errado veio às 20h47. Iris mandou uma mensagem. O padrasto do Ryan surpreendeu ele no baile, chegou mais cedo de uma viagem de negócios. Ele parece meio emocionado. Está tudo bem com você? Eu fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Padrasto. Uma palavra sem peso a princípio. Eu quase respondi. Que fofo. O Ryan está feliz? Algo inquietava naquela resposta. Algo que eu sentia sem localizar, como perceber um problema estrutural antes de ver a origem. Uma desigualdade, um chão fora do lugar. Disse a mim mesma que era só emoção do baile. Pais de adolescentes sempre se emocionam em momentos marcantes. Repeti isso por 3 horas. Meia-noite chegou, depois 00:07. Faróis iluminaram as cortinas da sala e só então voltei a respirar desde aquela mensagem. Iris entrou primeiro com o vestido perfeito. O cabelo dela quase intacto, mas o olhar era controlado, típico de quem carrega algo sem saber largar. Olhos arregalados, não de dor, mas de busca. Algo mais estranho que dor. O olhar de quem tenta encaixar informação nova em um mapa antigo e percebe o erro na escala. Mãe, ela parou na sala. O padrasto do Ryan. Quando o Ryan nos apresentou, ele travou, perguntava meu nome e sobre você. Parecia te conhecer. Meus dedos gelaram. Qual era o nome dele? Ela me olhou como quem percebeu algo estranho. Tony, ela disse. O cômodo pareceu encolher. Fiquei em silêncio. Engoli em seco rápido demais, de forma evidente. Mãe, você engoliu errado. Não, ela não engoliu errado, disse Ryan, que entrou silenciosamente. Ele me observava com uma expressão que eu não via em um adolescente há muito tempo. Não era raiva nem drama, mas o peso firme e sereno de alguém que já decidiu o que precisa ser feito e está esperando que o adulto na sala confirme que ele está certo. Vou pegar água para você, Ryan, disse Iris. Assim que ela virou a esquina, Ryan avançou. A rosa da lapela dele sumira. O paletó do smoking estava amassado, como roupas formais após uma longa noite. Ele parecia ao mesmo tempo mais jovem e mais velho que seus 17 anos, como quem enfrenta algo difícil. Você sabia que Anthony DeLuca era o pai dela? Ele afirmou. Não perguntou. Eu não sabia que era seu padrasto. É nisso que está focando agora. Ryan, fale mais baixo. Eu me controlei a noite toda. Ele parou, respirou fundo e, ao falar novamente, falou mais baixo e, de algum modo, ainda pior. 20 minutos após o início do baile, meu padrasto me levou ao corredor e revelou que a garota que levei era sua filha. Passei 4 horas pensando no que fazer com isso. Desde as 9, tento lidar com isso. Apertei a mesa do corredor. Ele disse que tentou vê-la por mais de 1 ano. Era complicado. Ele disse que parou porque você disse a ele que estava dificultando as coisas para Iris. A voz dele era controlada e deliberada. Ela tinha 1 ano de idade. Minha boca não conseguia formar nenhuma palavra útil. Ela contou no carro hoje que o pai não queria responsabilidade. Disse que sempre perguntou sobre ele à mãe e que é isso que você sempre fala para ela. Ele me olhou com aquela decepção específica de quem queria muito encontrar uma interpretação caridosa, mas já não tinha mais espaço para isso. Ela foi a única pessoa no baile de formatura hoje à noite que não sabia quem era. Da cozinha, ouvi o gelo cair no copo. Por favor, minha voz soava estranha. Deixa eu contar amanhã. Ela teve uma noite linda. Me deixa ter mais uma. Ela já perdeu essa noite, Ryan disse. Você só não quer estar quando ela souber o motivo. A torneira silenciou. Ele se inclinou, perto o suficiente para que eu pudesse ver o leve tremor em seu maxilar, que me mostrou que isso também estava sendo difícil para ele. 5 minutos, ele disse. Conte para ela você mesma, ou eu conto. Iris voltou para o corredor segurando o copo d'água. Ela parou na porta e nos olhou com a atenção cuidadosa e desconfiada de quem cresceu em um lar onde certos assuntos não eram discutidos. E por isso, ficou muito boa em perceber o clima ao redor. Porque sinto que entrei no meio de algo. Ryan tirou o copo dela. Porque entrou mesmo. Iris me olhou. Quero descrever o rosto dela naquele momento, pois penso nisso há 8 meses e ainda não consegui inventariar tudo o que havia ali. O brilho da noite ainda estava nela. A leve marca da noite, o cabelo, o vestido, uma leveza indefinível que uma boa noite deixa em alguém. Ela estava linda. Ela parecia feliz. Ela parecia a filha que protegi por 12 anos. Eu ia acabar com aquela felicidade. Não podia pedir que esperasse. Tony é seu pai, disse. Anthony DeLuca.
Você o conheceu hoje à noite. O copo caiu e quebrou. Limpo, repentino, o som ecoou no corredor. Iris me encarou. Nos meses seguintes, tentei mapear as fases do rosto dela naqueles segundos. O primeiro foi pura recusa. Não, seu corpo rejeitava a frase antes mesmo de sua mente processá-la. O segundo foi mais cuidadoso e investigativo, buscando detalhes e possíveis enganos, mas ela nada encontrou. Meu pai foi embora. Essa é a verdade, mãe, como eu te disse. Você me disse. Ela pronunciou as palavras sentindo sua forma. Então é isso que você está dizendo. Iris, ele tentou me ver? Não consegui encará-la. Sim, a palavra soou de modo indescritível. Você o impediu? Eu tinha construído a mentira de forma tão completa que a resposta honesta teve que viajar uma distância muito longa. Às vezes, mãe. Sim. A palavra custou algo que eu não conseguia medir. Sim, eu o impedi. Ela pressionou as duas mãos contra o peito. Eu vejo ela fazer isso desde que era pequena. Quando algo era intenso demais, ela fazia esse gesto, como se tentasse conter o que sentia. Minha mãe também fazia isso, mas eu não notava. Então você me deixou achar que eu não era desejada. Você nunca foi indesejada por ele, disse ela. Claro, final. Você me fez achar que ele não me queria. Ela olhou para Ryan, que estava encostado na parede, quieto, sem intervir, apenas presente. Pessoas decentes estão presentes nos momentos difíceis, sem fingir ou fugir. Ela me olhou e disse: ligue para Anthony agora. Iris, já passou da meia-noite. Isso não é. Você teve 12 anos. A voz dela soava firme e adulta como nunca antes. Fiquei com esta noite. Liguei para Anthony às 00:23 e ele atendeu no segundo toque. Pensei naqueles minutos difíceis enquanto buscava o número dele na lista de contatos. Ainda estava lá, salvo como Anthony DeLuca. Desde 2012 nada mudou. Usava para recusar ligações, se ver meu nome bastaria para deixar a ligação cair na caixa postal. Mas ele atendeu no segundo toque e ficou em silêncio ao ouvir minha voz. Ao ouvir minha voz, não houve raiva, mas algo mais cauteloso. Ela quer te ver hoje à noite, falei. Sei que é tarde e não tenho o direito de pedir. Pausa. Ouvi alguém se levantando da cadeira. Estarei aí em 20 minutos, disse ele. Anthony DeLuca chegou à minha porta às 00:44 aos 43 anos com cabelo avermelhado e fios grisalhos nas têmporas. Ele usava suéter e calça social, parecendo alguém que se vestiu para um evento e não trocou de roupa. Ao abrir a porta, ele era uma versão marcada da pessoa que conhecia, não diminuída, mas transformada pelos anos, assim como todos somos pelo que vivemos. Quando ele viu Iris parada perto da lareira, seu rosto desmoronou completamente, mas não de forma dramática. Não foi um desmoronamento de filme, sem suspiros ou exageros. Foi o colapso físico de quem se manteve inteiro em torno de uma ausência por muito tempo, até que ela virou presença e a estrutura ao redor do vazio perdeu o que sustentava. Ele levou uma das mãos rapidamente à boca, depois a deixou cair e apenas olhou para ela. Iris olhou para ele. Ela estava com os braços cruzados, não de forma defensiva, mas na postura específica de alguém que está esperando. O jeito como você fica quando decide ser justa com aquilo antes de decidir o que sente a respeito. Ela o analisava. Vi ela observar o nariz, o queixo e as mãos dele, buscando-se em um estranho e encontrando. Ryan estava no canto, sentado e discreto. Já tinha mandado mensagem para o padrasto, como soube depois. Anthony, sabendo o que o aguardava, chegou calmo. O quarto estava silencioso. Iris foi a primeira a falar. Sempre achei que um dos meus pais não me amava. Ela olhou para Anthony, depois para mim, e o outro permitiu que eu acreditasse nisso. Ficamos em silêncio. Não precisávamos dizer nada. Ryan saiu às 1h15. Ele disse boa noite para Iris, acenou para Anthony e me olhou com uma expressão clara, sem dureza ou perdão. Era alguém que cumpriu seu propósito e não precisava de mais nada. Pensei muito naquele garoto e em sua coragem moral. 4 horas no baile, segurando algo que não era dele, depois voltou e me deu 5 minutos, pois sabia que seria melhor vindo de mim. 17 anos. Anthony ficou até 13h30. Iris fez perguntas por 2 horas. Respondi algumas, mas a maioria ele respondeu com honestidade e cuidado. Ele não comentou sobre mim, não me criticou, nem usou nada para se destacar, embora pudesse. Apenas contou a ela o que lembrava do primeiro ano dela. Ele falou para ela sobre Carol Whitfield, a advogada, e os 14 meses de processo, contou o que disse na última ligação. Guardou os documentos do tribunal e disse que mostraria quando ela quisesse. Quando ele falou isso, ela me olhou e mantive o olhar. Ser olhada por alguém que acabou de descobrir o que você fez tem uma qualidade única e não parece um castigo. Parece precisão, como ser vista sem o filtro da história que você vem contando. Passei 12 anos moldando a compreensão de Iris sobre o mundo em torno de uma ficção confortável. E essa ficção tinha acabado, e ela estava olhando para o que realmente existia. Eu fiquei com aquilo. Desde o baile, há 8 meses, recomecei do zero em vários aspectos. O principal, e menos glamuroso, é a terapia. Doutora Sandra Olissagun é terapeuta familiar com 21 anos de experiência, especializada em afastamento parental e reconciliação entre pais e filhos. Liguei para ela na segunda após o baile e a vejo toda semana desde então, o que é o mais responsável que já fiz por alguém além de mim. Sandra não é delicada comigo, exatamente o que eu precisava e nunca escolheria sozinha. Ela pediu com paciência e repetidas vezes que eu refletisse sobre quem a mentira protegia, não como um exercício
exercício retórico, mas como uma investigação genuína. Após 8 meses de trabalho, concluí o seguinte: eu dizia a mim mesma que protegia Iris da instabilidade da difícil coparentalidade. Eu dizia a mim mesma que a protegia da confusão, das lealdades divididas e da dor específica de se ver dividida entre dois lares. Eu tinha uma lista de razões que, de certa forma, eram realmente sentidas. Na verdade, eu protegia meu conforto, o controle da narrativa e minha posição como mãe essencial, a única que ficou, se sacrificou e mereceu o amor recebido. A presença de Anthony teria complicado essa posição. O relacionamento de Iris com ele seria algo próprio, separado de mim, sem minha influência. Percebi que achei ameaçador, algo que nunca tinha pensado, até Sandra me fazer refletir. Não afastei Anthony para proteger Iris, mas para me proteger. Falei para minha filha que ele não a queria, assim ela não perguntaria pela ausência dele. Iris viu Anthony em setembro. Primeiro jantaram, depois fizeram um passeio de um dia. Ele tem uma esposa, uma mulher chamada Marlene, que é professora do ensino fundamental e que, segundo Iris me contou, fez ela se sentir imediatamente à vontade de um jeito que ela não esperava. Ryan é obviamente seu irmão postiço agora. Uma circunstância que gerou uma dinâmica que acho tanto complicada quanto genuinamente comovente. Eles rapidamente passaram de amigos de baile para família, o que me mostra que eles sempre foram mais compatíveis do que as circunstâncias deveriam permitir. Iris faz terapia. Um jovem terapeuta, Dr. Thomas Hayes, trabalha com adolescentes enfrentando rupturas familiares. Ela vai às quintas-feiras. Ela não me conta sobre o que conversam, o que é totalmente apropriado e preciso lembrar disso às vezes. Ela e eu estamos, a palavra é, dando certo, não consertadas, não restauradas ao que éramos antes da noite do baile, porque o que éramos antes da noite do baile era uma mãe e uma filha que se amavam dentro de uma ficção, e a ficção se foi, e o que está sendo construído em seu lugar é mais lento, mais honesto, e às vezes mais difícil. Ela me faz perguntas para as quais nem sempre tenho respostas confortáveis. Eu tento dar a ela as respostas reais em vez das respostas fáceis. É a coisa mais difícil que já fiz e a mais importante. Existem momentos aos quais eu retorno. Ryan, de smoking e rosa na lapela, me deu 5 minutos. Tinha a moralidade simples de um adolescente que ainda não sabia equilibrar ética e interesse próprio. Ele já sabia a verdade há 4 horas. Ele me deixou escolher como dar a notícia. No corredor, foi mais sincero com minha filha do que eu em 12 anos. Pensei no preço disso para um garoto de 17 anos. A coragem de entrar na casa de um estranho e falar o necessário, mesmo sendo difícil. Muitos tentam a vida toda a aprender isso e não conseguem. Ele aprendeu isso antes do baile, e o rosto de Iris quando Anthony entrou pela porta. Aquele momento observando-o, avaliando, reconhecendo, com algo em seu olhar que parecia uma porta se abrindo. Não era a porta para um pai que ela tivesse perdido, pois ela não podia perder o que nunca teve. Era outra porta. A porta para uma versão de si mesma que incluía mais do que lhe tinham permitido saber. Encontrou o queixo dele em seu reflexo, as mãos dele nas dela. Descobriu que sempre foi desejada. E então ela olhou para mim, o pai que tinha dito o contrário, o pai que tinha sido o muro. E eu queria poder dizer que a expressão dela era de pura raiva, que ela me olhou com desprezo, porque isso teria sido mais fácil. Seria a justiça que a situação pedia, mas ela apenas me olhou triste. Aquela tristeza específica, lúcida, de alguém que ama uma pessoa e acabou de descobrir algo permanente e terrível sobre ela. Ela não deixou de me amar naquele corredor. Eu sei porque ela me contou depois, na terapia, na linguagem serena e cuidadosa de uma menina que tenta ser precisa sobre o que sente por dentro. Ela disse: "Não deixei de te amar. Parei de fingir que sabia quem você era, e agora tento ser alguém que ela realmente conheça." Por 12 anos, dizia a mim mesma que construía um muro para proteger minha filha da dor. Repeti isso tantas vezes que deixou de ser uma escolha e virou um fato, um ato de proteção e sacrifício. Foi a maior mentira que contei. Construí o muro para me proteger, coloquei Iris lá dentro e disse que era amor. Ela acreditou. Por 12 anos, ela ficou do meu lado daquele muro achando que estava segura, mas na verdade crescia no escuro, acreditando que o pai olhou para ela e decidiu que ela não era motivo suficiente para ficar. Ryan DeLuca chegou do baile à meia-noite e me deu 5 minutos. Nesse tempo, fiz o que devia há 12 anos. Disse a verdade. Tarde demais ou na hora certa. Ainda não sei qual, nem se cabe a mim decidir.